Nesse vídeo nós vamos resolver um problema de condução em uma parede plana composta. Então nós vamos utilizar o conceito de resistência térmica, né? Vocês têm um vídeo aqui no canal que vocês podem assistir, que é um vídeo que mostra como montar um circuito térmico para uma parede plana em condução unidimensional. E aí vocês vão ver que aquele circuito desse vídeo, que eu vou linkar aqui inclusive, ele é o mesmo circuito que nós vamos usar nesse problema. Nós estamos considerando aqui a resistência de contato e convecção em ambas as faces da parede sólida. Então, entender a construção do circuito de uma maneira geral, mesmo que você não tenha um problema específico na mão, ajuda a entender que aquele tipo de circuito, aquele modelo ali, ele vai ser utilizado na maioria dos problemas de condução unidimensional em parede plana, quando nós temos uma parede composta, com mais de uma resistência de condução. Então, vamos ver agora o problema. Aqui nós temos o nosso enunciado, né, o nosso problema para resolver. Tem um vídeo no canal que é sobre como montar circuitos para paredes compostas planas. Eu recomendo que vocês dêem uma olhada nesse vídeo, eu vou linkar ele aqui, porque nesse vídeo eu não resolvo um problema específico, eu apenas mostro como é que nós montamos um circuito térmico para o caso de uma parede composta em geometria plana, e eu considero lá todas as possibilidades, né? Ou seja, resistência de contato e as convecções nas duas faces da parede. Então fica um circuito bem completo, e eu disse lá naquele vídeo que esse tipo de circuito ele vai aparecer em todos os problemas de parede plana, né, parede composta, só que muitas vezes a gente vai reduzir ele, ou não vai ter resistência de contato no problema, ou não vai ter as duas convecções, enfim. Mas o máximo que a gente obtém é aquele circuito lá. Quando a gente resolver esse problema aqui, vocês vão perceber, comparando com o do vídeo que eu citei, que o circuito é a mesma coisa, né? Então a gente tem lá uma ferramenta muito interessante para utilizar nesses problemas, né, de parede plana composta. Então vamos ver aqui esse enunciado, e a partir dele vamos montar nosso esboço, né, do nosso sistema para poder construir corretamente o circuito térmico. Trata-se de uma parede composta, ela é composta por três materiais e separa dois fluidos. Um deles, em contato com o material A, tem temperatura de 150 graus Celsius e coeficiente de troca de calor por convecção, H1, igual a 100 watts por metro quadrado por Kelvin. O segundo fluido, está em contato com o material C e tem temperatura de 20 graus Celsius e H2 igual a 20 watts por metro quadrado por Kelvin. Aí vem a pergunta, qual deve ser a espessura da parede composta, de forma que a temperatura da superfície em contato com o fluido mais frio, que é a temperatura Tc, seja igual a 32 graus Celsius. Então a gente quer saber a espessura do material com a restrição, né, a imposição de que a temperatura na outra face, que está mais afastada do fluido quente, seja 32 graus Celsius. Depois vem os dados da questão, né? A gente não quer achar as espessuras, só que nós temos três camadas. Como a gente vai resolver isso, né? Então existe uma relação entre a espessura La do material A e a espessura LC do material C. Aqui diz que La é igual a 2 vezes LC, assim como LB é igual a 4 vezes LC. Temos as resistências de contato entre os materiais A e B, que é igual a 0,1 Kelvin metros quadrados por watt, essa unidade aí, né? É a unidade de resistência térmica quando trabalhamos com fluxo. E entre o material B e C é igual a 0,3 Kelvin metro quadrado por watt. E temos as três condutividades, Ka, Kb e Kc. 3, 2, 1, respectivamente. Todas as unidades estão coerentes no sistema SI. Outra coisa muito importante lembrar é que quando a gente trabalha com diferenças de temperatura, por exemplo, né, TA menos Tc, se a gente calcular em Kelvin ou em Celsius, o valor numérico da diferença vai ser igual. Então, não preciso converter de graus Celsius para Kelvin quando eu estou trabalhando com uma diferença de temperaturas, porque o número obtido vai ser o mesmo. Então, nas contas, isso não vai fazer diferença, tá? E aí eu não vou colocar as unidades à medida que eu resolvo o problema, para não ficar muita informação na tela, certo? Mas eu estou me assegurando aqui de que todas as unidades fornecidas, elas são unidades coerentes, então não vai ter nenhum problema com isso, certo? Primeiro passo para resolver o problema é nós montarmos o esquema, né? Desenhar, fazer um esboço, vou reduzir aqui o tamanho, fazermos um esboço do sistema que nós vamos trabalhar. Então é uma parede composta com três camadas. Camada A, B e C. Cada um com sua espessura, então vai ser aqui LA,
aqui LB e aqui LC. De um lado, nós temos um fluido com T infinito 1 igual a 150 graus Celsius e H1 igual a 100 watts por metro quadrado por Kelvin. Do outro lado, nós temos um outro fluido com T infinito 2 igual a 20 graus Celsius e H2 igual a 20 watts por metro quadrado por Kelvin. Isso aqui nós conseguimos montar isso aqui lendo esse primeiro parágrafo aí do nosso enunciado, certo? É só ler com cuidado e observar esses elementos que foram citados. E temos também no segundo parágrafo a restrição de que essa temperatura Tc tem que ser igual a 32 graus Celsius, a temperatura da superfície em contato com o fluido mais frio, que nesse caso é o fluido de T infinito 2. Então essa temperatura tem que ser 32 graus Celsius. Agora que nós temos o circuito desenhado, o esquema, né, o sistema desenhado de acordo com o enunciado, eu vou centralizar ele aqui para nós desenharmos o circuito térmico. Começando por T infinito 1, nós temos a representação aqui do nó, que é T infinito 1. O calor ele vai sair desse fluido quente em direção à parede e ele vai enfrentar uma resistência de convecção. Então, eu tenho a resistência 1 sobre H1. Chegou na parede, na camada A, ele vai enfrentar uma resistência de condução, LA sobre KA, a condução na parede do material A. Entre A e B, nós temos uma resistência térmica de contato, que o valor já foi dado, entre A e B. Depois chegou na camada B, aí tem aqui LB sobre KB, a resistência de condução no material B, e outra resistência de contato na interface entre B e C, que também já foi dado esse valor para a gente. Finalmente chegou no material C, LC sobre KC, e vejam que esse nó que eu desenhei por último aqui corresponde à temperatura TC, certo? Que é a última face da parede. Observem que eu tenho aqui T infinito 1 do lado esquerdo, aí o segundo nó corresponde a essa temperatura aqui, ó. Depois eu tenho esse nó que corresponde à interface entre A e B. Ele aparece duas vezes porque eu inseri ali a resistência de contato, mas a temperatura na resistência de contato antes e depois dela é a mesma, porque a resistência de contato é pontual, né? Ela é bem localizada. Aí depois vem a temperatura na interface entre B e C, ó, com a resistência de contato. E por fim vem a última temperatura na parede, que é TC. Aí quando eu saio do sólido, eu vou para o fluido, com temperatura T infinito 2, então o calor enfrenta essa resistência aqui. É importantíssimo localizarmos corretamente onde ficam as resistências de contato, para não colocar em locais trocados, e identificar onde ficam as temperaturas, principalmente aquelas que foram citadas. Eu vou destacar aqui, né, a temperatura TC, para que a gente saiba que essa temperatura aqui, ó, nós já temos o valor dela, certo? Só para lembrar esse detalhe aí. Então vejam que nós temos o circuito completo para esse problema específico. Se vocês comparam com o circuito do outro vídeo, que é um circuito que não foi feito para nenhum problema em especial, vocês vão ver que é a mesma coisa. Lá naquele vídeo eu mostrei um circuito hipotético para uma situação em que eu tenho duas convecções, 3 materiais sólidos com resistências de contato. Então esse circuito vai ser sempre o mesmo, certo? A gente só tem que desenhar corretamente o sistema, porque pode ser que em vez de 3 eu tenha 4 materiais, então vai ter mais resistências aí. Ou eu posso ter menos, posso ter somente 2, que é bastante comum. E aí eu só teria uma resistência de contato e 2 de condução, enfim. A gente vai adaptando, mas a ideia é sempre essa aí, certo? Temos aqui o nosso circuito térmico. Agora vamos pensar em como resolver o problema. Eu quero saber a espessura, né, total da parede. Eu tenho essa informação aqui, ó, que LA é igual a 2 vezes LC e que LB é igual a 4 vezes LC. A gente já sabe disso. E temos as resistências de contato entre A e B e entre B e C, certo? Assim como as condutividades. Então, se eu montar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui como eu poderia pensar em resolver esse problema e como chegar a uma solução para ele. Se eu for escrever a expressão para o fluxo de calor, usando todo o circuito, eu vou ter isso aqui, T infinito 1, que é maior, menos T infinito 2, que é o menor, dividido
pela soma de todas as resistências que se encontram entre eles, que é a resistência equivalente. 1 sobre H1 mais LA sobre KA, resistência térmica de contato entre A e B, mais LB sobre KB, mais a resistência térmica de contato entre B e C, mais LC sobre KC, mais 1 sobre H2. Só que eu não tenho todos os valores aí. Eu não tenho o fluxo e nem tenho os valores de LA, LB e LC. Então não tenho como sair dessa equação aí. Aí o que a gente faz? Eu vou destacar aqui novamente para vocês. Nós temos esse valor aqui de TC, que eu destaquei aí em vermelho para vocês, e T infinito 2. Então eu posso pegar só esse pedacinho do circuito e encontrar o valor de Q duas linhas. Então eu posso escrever que Q duas linhas é igual a TC menos T infinito 2, o maior menos o menor, dividido por 1 sobre H2, que é a única resistência que se encontra entre eles. Substituindo os valores, vai ficar 32 menos 20, dividido por 1 sobre 20. E eu acho o fluxo de calor igual a 240 watts por metro quadrado, certo? Então, nós temos aqui o fluxo. Tendo o valor do fluxo, a gente pode voltar para a primeira equação. A gente vai usar a equação completona ali, porque a gente precisa das 3 espessuras para resolvê-lo. Então, agora eu vou reescrever a equação substituindo todos os valores que nós já temos calculado, o Q duas linhas, e os valores que foram fornecidos no enunciado. Então, Q duas linhas, que é 240 watts por metro quadrado, igual a T infinito 1 menos T infinito 2, dividido por 1 sobre H1, que é 100, mais o LA foi dito no enunciado que é igual a 2 vezes LC. Aí, no lugar de LA, eu vou colocar 2LC sobre KA, que é igual a 3. Mais a resistência térmica de contato entre A e B, que é 0,1, mais LB sobre KB. No enunciado foi dito que LB é igual a 4 vezes LC, e que KB é igual a 2, mais a resistência térmica de contato entre B e C, 0,3, LC sobre KC, que é igual a 1, deixa eu corrigir aqui, mais 1 sobre H2, que é igual a 20. Montamos aqui a nossa equação e observem que agora somente LC é uma incógnita para o meu problema. Então, a gente pode resolver isso aqui. Se eu simplificar um pouco aqui, nós vamos ficar com 0,01, que é 1 sobre 100, aqui. 2 sobre 3 vezes LC, 0,67 LC, mais 0,1, que é a resistência térmica de contato, vou repetir ela aqui, 4 sobre 2 LC, mais 0,3, LC sobre 1 e 1 sobre 20, que é a resistência de convecção lá do outro lado. Isso aqui vai ser igual, essa parte que eu estou fazendo aqui, observem com cuidado aí em casa, façam anotação, é a parte mais aritmética, A gente está agora procurando achar o LC. Quando eu faço tudo isso aí, eu vou ter uma equação em primeiro grau de LC. Então, quando eu calculo o valor de LC, eu vou achar LC igual a 0,022 metros, que é igual a 22 milímetros. Só que o problema me pede a espessura total. Espessura total é igual a LA mais LB mais LC. A gente sabe que LA é igual a 2 vezes LC, LB é igual a 4 vezes LC. Então, quando eu faço isso aqui, o L total é igual a 7 vezes LC. Então, a gente vai achar, vou subir aqui para ficar centralizado, LC igual a, L total, igual a 7 vezes LC, que vai dar aproximadamente 0,154 metros, ou seja, 154 milímetros. E aí a gente resolveu o nosso problema, respondendo qual deveria ser a espessura total. Achamos primeiro o fluxo, depois que achamos o fluxo, nós podemos usar a equação maior, mais completa, para poder achar a incógnita, que nesse caso era o LC. Então é isso, os problemas de condução eles são resolvidos de maneira muito semelhante. Os circuitos são, geralmente, nesse formato, eles podem ser um pouco maiores ou um pouco menores, dependendo do que
o problema vai especificar para a gente. E aí, como vocês viram, nós usamos exatamente o circuito que vai se repetir na maioria dos problemas desse tipo, em que nós temos uma parede plana, composta, com ou sem a resistência de contato. A gente pode excluir as resistências de contato e as de convecção quando for o caso. E aí vocês podem agora usar esse modelo para treinar outras resoluções de problemas de parede plana composta. Até o próximo vídeo.